Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa aulinha de sketch aqui. Na última aula eu acabei esquecendo de abordar essas ferramentas aqui de elipse e eu já vou mostrar aqui para vocês. Temos a elipse que a gente viu, né, na aula anterior, e aí a segunda opção é a elipse parcial. Não aparece nenhum parâmetro aqui de início, você só tem que ir inserindo os pontos. Vamos lá, de novo, ó. Primeiro ponto, cliquei, arrastei, cliquei, segundo ponto, terceiro ponto. Aí é onde ele vai começar a formar a elipse. Aonde eu parar e der o clique, ele termina de formar a elipse. Não tem muito segredo, tá? Você pode ainda depois mexer aqui nos controles, ó. E a mesma situação, para definir uma elipse, você tem que ir mexendo aqui nos pontos, né? Tem que cotar os pontos. Então, tá vendo que eu estou utilizando o eixo aqui para cotar? Consegui definir, só que ainda tem um ponto sem definição, que é esse ponto aqui, ó, tá vendo? Posso adicionar uma linha de construção aqui, ó. Posso dar um ângulo para ela. Clico uma vez na linha, clico uma vez no ponto, vai aparecer as setinhas e eu dou o ângulo aqui, ó. Pronto, elipse parcial totalmente definida. Então, apagar aqui. Próximo, a parábola. Parábola eu gosto de fazer... vamos direto aqui nela, vai. Parábola. Um ponto. Você arrasta. Outro ponto. Outro ponto. Aí você começa a dar início. Na realidade, esse primeiro ponto aqui, ó, é o ponto central, né? Aí você arrasta. Mesma coisa, para definir, você tem que ou adicionar dimensões, vir aqui, adicionar relações. Por exemplo, eu vou criar uma linha de construção aqui, vou adicionar coincidência aqui, vou adicionar uma dimensão aqui. Então já está totalmente definido. Próximo, vamos lá, cônico. Esse aqui, vou fazer um retângulo aqui e eu vou já adicionar uma relação aqui. Ó, se você clicar aqui, ó, na linha e com o botão direito, você pode acessar o ponto médio dessa linha. Clica aqui, adiciona a relação, selecionar direito, ó, ponto direito, clica com o botão direito, selecionar ponto médio, adiciona a relação. Vou botar aqui 40, 40. Aí eu vou vir aqui no cônico. Aqui você pode deixar aqui a tangência automática. Você vai clicar num ponto, outro ponto, e ele vai adicionar tangência, tá vendo lá? Nessas duas linhas, conforme eu arrasto aqui, ó. E aí, beleza. Para mim definir, eu preciso adicionar dimensão, né, para esse ponto aqui. São ferramentas assim que a gente usa pouco, mas é bom se você saber o funcionamento delas, né? Vamos lá. Faltou eu falar uma situação aqui do polígono também, ó. Você pode alterar a quantidade de lados. Por exemplo, eu saí da ferramenta aqui sem querer e agora? Como é que eu consigo editar os lados? Você tem que clicar aqui, ó, vai aparecer a relação. Você dá 2 cliques nela aqui, ó. Clica com o direito, editar polígono. Aí você pode alterar o número de lados, ó. Coloquei 3. Tá? Ou sempre o último lado que você, a última valor que você insere é o que ele vai deixar pré-determinado. Então, eu vou vir aqui, já posso alterar aqui para 8, por exemplo. Clico num ponto, arrasto. Tranquilo, né? Vamos lá. Ponto. Ponto é legal quando você utiliza para furos, para determinar um ponto específico, uma localização. Ponto não tem segredo, tá, gente? É clicar no ponto e clicar aqui, ó. Pronto. Você está adicionando ponto. Para definir é só adicionar relação. Eu preciso dizer a direção, dizer para o software a direção dos dois eixos, né? Nosso plano 2D. Vamos apagar. Beleza, agora entra
as ferramentas de modificação, né? Vamos lá, eu vou começar aqui com o aparar. O aparar, quando você clica na setinha, você tem o aparar, tem o estender. Vamos lá? S, vou adicionar um retângulo do ponto central, vou adicionar aí uma... Não vou nem adicionar dimensão, tá? Eu só vou construir linhas aqui, ó, aleatórias. Vamos lá, aparar. Quando eu clico na ferramenta, aparece uma, duas, três, quatro, cinco opções. A primeira opção é a que eu mais utilizo, tá? É a mais rápida. E aqui você tem a opção de manter entidades aparadas como geometria de construção. O que é isso? Por exemplo, se eu deixar habilitado aqui, ó, eu vou parar esse cara aqui, ó. Na realidade, ele não vai cortar, né? Ele vai converter essa linha para construção. Isso aqui é bem interessante. Ignorar a paragem de geometria de construção. Quando eu deixo aqui habilitado, eu vou cortar aqui, ó, observe que ele, ó lá, eu vou fazer o movimento, vou clicar com o esquerdo, arrastar, cortei, converteu, só que ele não cortou essa aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui para vocês observarem certinho. Estou com a opção habilitada, eu vou cortar aqui, ó. Vou desenhar um arco aqui, ó, só que aí ele não corta a linha de construção. Isso aqui é bem interessante. Então você passa, ó, em cima da linha de construção, ele não corta, ele só corta na linha normal, certo? Vamos lá. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar tudo. Opa. Ctrl Y, eu refaço. Ctrl Z, eu volto. Ctrl Y, refaço, tá? Vamos lá. Aparar. Vou construir um outro retângulo aqui, ó, e vou cruzar uma linha aqui. Aparar. Canto. Eu venho aqui, ó. O que ele faz? Ele vai cortar tudo que está para fora do meu canto selecionado. Vamos lá, ó. Vou dar um Ctrl Z, ó. Aparar, já está com o canto, que foi a última. Eu vou cortar. Eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó. Não acontece nada, tá vendo? Porque não forma um canto. Se eu clicar nessa, ele tirou a extensão dessa linha e a extensão dessa linha. Também uso muito pouco, tá? Retângulo, outro retângulo cruzando e outro retângulo cruzando. Vamos lá, aparar, aparar e remover a parte interna. Então você vai clicar, ó, por exemplo, aqui, aqui e aqui. O que ele fez? Não é muito intuitivo, tá? Esse modo aqui não. É um modo bem... Olha lá. Então aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos lá de novo. Aparar e remover a parte interna. A gente entende o que ele vai remover essa parte interna aqui, né? Eu vou clicar aqui, só que isso não acontece, ó. Vou clicar aqui e vou clicar nessa linha. Vou clicar nessa. Você entendeu? Então, tipo... Agora aqui, ó, vamos para outra opção, aparar e remover a parte externa. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Uma, duas, três. Você tá vendo, ó? Eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal. Essas outras opções aqui eu quase não uso. Na realidade, eu sempre uso essa paragem ativa aqui. E vamos lá, até o mais próximo. Vamos selecionar aqui para ver o que acontece, tá? Ah, tá. Aqui ele vai habilitar a tesourinha e você corta só onde você quer. O 3D funciona assim, né? Esse aqui é mais intuitivo. Vamos ver se funciona aqui, ó. Manter como linha de construção. Funciona, legal, tá vendo? Se você pressionar o Shift, vamos ver se vai funcionar com essa opção. Shift. Ah, funciona. Isso aqui é bem legal, ó. O que isso faz? Ele, tipo... Por exemplo, a gente cortou aqui, né? Se eu pressionar o Shift, pressiono na linha... Não, aqui não funcionou. É, tem que ser uma linha que não esteja interligada. É uma linha solta, tá?
Vamos ver aqui, ó, Shift, ó lá. Aí você consegue esticar, ó. Se ela já estiver ligada em uma outra linha, aí você não consegue esticar. Vamos lá, vamos criar uma linha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou dar o Alt T aqui, então Shift. Aí você vem e estica, certo? Linha, vou criar uma linha aqui, vou criar outra. Alt T, Shift. Eu vou estender essa linha aqui, ó. Shift pressionado, eu clico e arrasto na linha até aonde eu quero estendê-la. Pronto. Eu sempre utilizo esse carinha aqui, tá? O primeiro. Aqui é onde eu passar aqui, ele vai cortar, ó. Vou tirar essa opção aqui. Então aqui é muito prático. Ah, se de repente igual aqui, ó. Não quis cortar. Eu não queria cortar essa aqui. Eu venho com o Shift aqui, ó. Ah, eu consigo esticar de novo, ó. Shift. Essa aqui é a mais... Ó, aí eu quero cortar. Tiro o Shift. Apertei o Shift. Opa. Shift. Tirei o Shift. Essa é a mais legal, tá? Tanto é que ela é a primeira opção ali. Então, você pode ir mexendo aqui e ir se familiarizando com a ferramenta. Tranquilo até aí? Beleza, né? Vamos apagar todo mundo aqui. Fazer mais uns retângulos aqui. Qual que é a próxima? O estender. Já está na função aparar, tá? Mas vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui um círculo e tenho um retângulo. O atalho para ela que eu coloquei é Alt S. Já aparece o símbolozinho lá, tá vendo? É só clicar onde você quer e já vai começar a estender, tá vendo? Se não tem nada para, não tem uma linha aqui de suporte para mim estender essa linha, não vai acontecer nada, tá vendo? Eu preciso ter alguma coisa de suporte. Se eu pressionar o Shift, não acontece nada, diferente da ferramenta parar, tá vendo? Então, ele só estende mesmo. Não tem segredo nenhum, né? Vou fazer uma spline aqui, ó. Alt S. Tá vendo? Alt T, vou cortar, vou cortar. Tranquilo, né? Vamos lá. Círculo, linha de centro. O nosso offset. Esse aqui a gente usa bastante, tá? O que é o offset? Ele vai construir linhas paralelas. Então, ele tem algumas opções bem legais, tá? Por exemplo, aqui. Geralmente eu faço ranhura com offset. Ó, vou colocar aqui, ó. 100. Imagina que eu quero fazer uma ranhura com 100 aqui. Eu venho aqui, ó, Alt G é o meu atalho. Eu clico na linha. Ele vai mostrar aqui, ó, a direção. Se eu colocar para lá, ele já vai fazer e já vai adicionar a dimensão. Ctrl Z, Ctrl Z, Alt G. Cliquei na linha. Eu posso vir aqui, ó, em bidirecional e tampas da extremidade. E eu já posso deixar isso aqui como geometria base. Ctrl Z, vamos lá de novo. Alt G, já fica, eu posso pedir para ele não adicionar as dimensões. Eu venho aqui, seleciono as 3 linhas e digo para o SolidWorks que elas são simétricas. Então aqui eu já tenho uma ranhura. É bem prático, tá? Isso aí você pode fazer com um perfil. Vamos desenhar um perfil aqui, ó. Vamos lá. Linha. Vou vir construir um arco. Venho. Um arco. Vou construir uma linha. Direito. Selecionar a cadeia. Você vai selecionar tudo. Vou dar um Alt G. Posso diminuir aqui, ó. É bem interessante. Alt G. Vou desabilitar aqui o bidirecional. Não, vou colocar aqui, ó, o bidirecional. Só que eu vou selecionar essa linha. E eu vou, ao invés de arcos, eu vou deixar aqui a opção como linhas. Ele vai fechar os cantos, né? Aumentar a medida aqui, ó. E ele já converte a linha para construção. Se estiver habilitada aquela opção, tá? Alt G. Pessoal, eu estou repetindo aqui
os atalhos, eh, eu não sei se às vezes eu fiquei pensando, eu acho que não é legal, né, porque é um atalho meu, mas eu tô repetindo. É porque se você de repente tem a intenção de adicionar um atalho, isso aí já te ajuda a memorizar. Tudo bem que Alt G não lembra nada, né, para offset, tá, mas aí quando eu tô adicionando o comando, eu tô falando o atalho aqui, tá. Eh, Vamos lá, busquei a ferramenta, outra opção, geometria com offset, você pode trocar. Ao invés de você deixar a linha que está servindo para construir o offset como construção, você vai deixar o perfil externo como construção. E aí você tira a geometria base. É que ela já era uma linha de construção, né. Criar uma linha normal aqui, ó. Comando, vou chamar o comando. Ele mantém a linha normal, né. E aí, você pode manipular aqui tranquilamente também, tá vendo. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. Você pode habilitar aqui o adicionar dimensão, você pode tirar a cadeia, ó, selecionar cadeia. Por exemplo, vamos lá, vou construir uma linha, outra linha. Comando, chamei o comando. Então, se eu clicar, se eu deixar aqui ticado e selecionar cadeia, ele já vai selecionar o contorno inteiro, tá vendo? Aumentei o valor da dimensão. É, se eu desabilitar esse cara aqui, ele vai selecionar só a linha que eu selecionei, tá? Vou tirar tampas da extremidade, vou tirar a bidirecional. E, por exemplo, eu quero fazer só para cima lá. Pronto. E ele já adiciona a dimensão. Próximo, o espelho. Vamos lá, vamos criar aqui um círculo. Círculo, uma linha de construção. É o nosso Alt E. Isso aqui é muito legal, tá? Então, se eu mexer aqui, eu consigo ir alterando de forma dinâmica aqui. Vou adicionar uma dimensão aqui, tá? Se eu colocar aqui, pronto. Espelho não tem muita. Vou construir uma linha aqui, ó. Tem um recurso legal aqui. Eu vou adicionar uma dimensão aqui, 100. E você tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Esse aqui é o instante 2D. O que esse cara habilita? Ele habilita a manipulação de dimensões. Então, eu criei com 100, eu não consigo mexer mais na linha, ó. A linha ela fica com 100, tá? Mas eu consigo manipular a dimensão com aquele cara habilitado. Você clica na linha aqui da cota, vai aparecer esses pontinhos azuis aqui, tá vendo? Aí você clica e arrasta. Vai aparecer uma régua transparente aqui e você pode manipular essa dimensão. Isso é legal, tá? Só que tem um porém. Aqui, às vezes eu deixo ele desabilitado porque às vezes me incomoda. Eu vou falar o porquê. Às vezes eu tenho uma cota aqui assim, e aí, às vezes só de clicar aqui perto do número, ó lá, não foi o que aconteceu, mas ó, ele já abre a caixinha pra gente digitar. E quando ele não está habilitado, ó lá, ele já abre, ó. E quando ele não está habilitado, ó, vou desabilitar, tá vendo? Isso aí não acontece. Você pode clicar aqui, ó, ele só vai entrar a caixinha para mim inserir o valor se eu der 2 cliques. Aí sim. Então, às vezes, no fluxo aqui, você tá só ajeitando a cota aqui, aí você mexe e ele já entra na caixa aí, às vezes. Mas, às vezes, ele é bem útil, porque às vezes você tá fazendo uma geometria aqui e você quer mexer na cotinha aqui sem estragar
Por exemplo, eu tenho essa linha aqui, eu não posso mexer nela. E eu queria saber mais ou menos quanto esse carinha ficaria aqui se e sem adicionar a relação, entendeu? Então eu coloco ali mais ou menos, só para mim ter uma ideia. Então, às vezes ele é bem útil. Você consegue ter uma prévia da a cota aqui. Vamos lá. Vou criar um diâmetro aqui. Vou colocar uma cota aqui. 10, tá muito grande aqui, né? Vou trazer aqui para nossa origem. Pronto, totalmente definido. Aqui, ó, tem um que é muito útil, tá? Que é o padrão. Nosso padrão. Aqui você acessa as ferramentas de padrão. Eu tenho o padrão de esboço linear e o padrão de esboço circular. O primeiro aqui, ó, você consegue, quando eu clico nele, você consegue mexer aqui na área gráfica, na setinha, ou você consegue inserir o valor aqui. Por exemplo, eu vou deixar esse cara aqui a 90 graus. Tem essa opção aqui, corrigir direção do eixo X. Se você deixar aqui habilitado, você não consegue mexer depois. Eu vou explicar. Vou cancelar aqui, ó. Vamos imaginar que eu vou criar uma linha de construção aqui, ó. E você tem essa cota aqui meio que já. Vou clicar no ponto, vou clicar na linha, vou clicar na seta. Você já tem os 12 graus meio que definido, tá? E você não quer construir um padrão de furos aqui que siga essa linha, né? E você vai na ferramenta, eu posso arrastar aqui, ó, e trazer para a linha, certo? Ele dá um valor diferente do que a gente está vendo, porque ele acrescenta os 90 mais 12, porque ele está trabalhando aqui, ó, nessa direção aqui, ó, tá vendo? Então tá o 102. Se você quiser corrigir depois, sem ter vínculo com a dimensão, você tira essa caixinha aqui, ó. Aqui você adiciona a distância e aqui a quantidade de elementos. Ele sempre vai considerar o seu elemento cópia como um elemento dentro do valor que você inserir a quantidade. Por exemplo, se você digitar aqui 10, é 10 contando com o perfil de cópia, tá? Vou colocar 3. Então ele faz só 2 cópias, tá? Então, ó, tá desabilitado, né? Se eu clicar nesse cara e adicionar aqui, ó, ponto, ele já vai ficar vinculado. Mas se, vamos imaginar, tá? Ó, vou voltar, vou dar um Ctrl Z, vou criar na realidade aqui, ó, eu vou apagar esse padrão aqui, ó. Vou criar outro. Seleciono o elemento. Opa, tá. Clica aqui, ó. Entidades para padrão. Você tem que clicar na caixinha e selecionar o elemento. Então eu vou trazer. Agora eu vou deixar aqui, ó. Corrigir direção do eixo. Tá ticado já. Por padrão ele já fica ticado. Tá? Eu vou colocar aqui 3. Aí agora eu vou tentar mexer, trazer isso aqui para baixo aqui, ó. Ele não deixa mexer, tá vendo? Ó, tô arrastando para cima e para baixo. Então isso aí às vezes irrita, tá? Então, tipo, se você quer fazer um padrão e ter um pouquinho de liberdade para editar, você deixa desabilitada aquela caixinha. Você tá vendo que aparece aqui, ó? Essa aqui é a contagem de instâncias. Você pode clicar aqui, ó, alterar o valor aqui, ó, 4, e você pode, vamos supor que eu quero editar esse padrão. Primeiro eu vou fazer uma outra linha aqui, ó, aleatória. Quero editar o padrão. Clico 2 vezes aqui, ó. Clico com a esquerda, clico com o direito. Ó, vamos lá. Vou voltar aqui. Clico 2 vezes. Às vezes não entra, tá? Ó. Aí que você pressiona um pouquinho
com mais ênfase aqui aí vai aparecer aqui, tá vendo? Com o padrão. Você pode selecionar ele aqui e tem uma outra maneira também de selecionar. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue aqui, que às vezes dá uns pauzinhos e você não consegue. Direito, aí você vem aqui, ó. Não. É, a maneira mais fácil aqui, pessoal, de selecionar é você dando os 2 cliques aqui, mudou a cor. É, geralmente eu faço isso. Eu clico na relação aqui, vai abrir o menu de contexto e eu venho aqui com o botão direito, eu posso excluir ou editar padrão. Aí eu consigo mudar, por exemplo, eu posso adicionar uma nova direção. No caso do eixo Y, para esse caso, eu quero criar cópias desses círculos nessa direção dessa linha. Aí o que que eu faço? Eu seleciono a caixinha aqui e aí eu clico aqui, ó, na linha. Olha lá. É, aqui, ó, ele não está desabilitada a caixinha aqui, por quê? Eu não adicionei a quantidade de cópias. Eu vou adicionar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Já habilitou. 10 milímetros eu coloquei ali, ó. Vou colocar 12, certo? Eu vou imaginar que eu quero fazer, ó, exibir contagem de distâncias. Então aqui, eu tenho 4 na direção do eixo X e 4 na direção do eixo Y. Pro recurso aqui, tá, gente? Vou imaginar que eu adiciono aqui mais quantidades. Daí agora ele tem 2 valores para quantidade. E aí, depois que você cria, você pode mexer. Aquele valor que você coloca na caixinha lá, ó, é só para você criar o recurso. Depois você pode adicionar o valor, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar 16 milímetros. E daqui para cá, ó, eu tenho a opção de colocar a cota na horizontal ou inclinar ela aqui, ó, para ela ficar de centro a centro. Vou colocar aqui 35. Já editei, já defini ali, só que eu não defini aqui o nosso ângulo, né? Eu vou deixar aqui como vou, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar em um ponto de um diâmetro, vou clicar na linha e vou falar para o SolidWorks que ele é coincidente. Já ficou totalmente definido, tá vendo? Ah, vou desabilitar, tá vendo? Esse cara aqui, 15. Não aconteceu nada. Por quê? Por causa. Vamos lá, vamos entrar aqui. Olha lá. 2 cliques. Padrão, vamos editar o padrão. Tá aqui, ó. Corrigir direção do eixo. Eu tirei, tá? Aí agora eu vou adicionar uma relação desse ponto com essa linha. Pronto. Aí agora eu consigo ter um controle mais preciso do meu padrão. Então, conforme eu vou mudando aqui, já muda o meu padrão, tá vendo? Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos apagar. Vou criar um diâmetro aqui. Vou criar outro aqui. Padrão circular. Olha lá, ele já selecionou, tá vendo? Vou voltar aqui, ó. Se eu selecionar o elemento e já entrar na ferramenta, padrão circular, ele já vai. Eu posso alterar a quantidade aqui na janela. Eu posso alterar o ângulo, por exemplo, eu quero a 180 graus. Ele vai distribuir esses furos dentro dos 180 graus. Então, você tá vendo? É bem tranquilo, tá, gente? Não tem muito. Se você clicar aqui na setinha, você pode dar uma mexida aqui, ele vai mexendo aqui, ó, no ângulo, tá vendo? É bem tranquilo mesmo. Então vamos lá, cliquei de novo. Vamos lá.
clica, padrão circular, vou arrastar aqui, ó, ele já vai definindo aqui. Geralmente a gente vai fazer isso aqui nos 360, né? E aqui você consegue também alterar a quantidade. Raio da dimensão, tá vendo? Então você pode adicionar esse raio aqui, ó, quer ver, ó? Ele já adicionou o raio, ó. Quando ele faz isso é legal, porque ele já pega já constrói meio que uma linha aqui, ó, para você poder ancorar ela, tá vendo? Vou imaginar aqui, vamos deixar essa linha aqui na horizontal. Para mim, a horizontal tem esse problema, tá, gente? Aquele negócio lá, do jeito que eu faço no meu template aqui eu já tô acostumado, tá? Então, se eu alterar o valor de um carinha aqui agora, altera todo mundo. Bem tranquilo, né? É, próxima, aqui a gente vem para as cópias, né? Mover, copiar, girar, dimensionar entidades e alongar entidades. Vamos lá. Esse aqui, o M, mover entidades. M, que foi o atalho que eu adicionei, tá? M, clico no elemento, tom direito, tem duas opções. Eu posso D para, ele vai pedir, ó, seleciona um ponto, vou selecionar um ponto, por exemplo. Por exemplo, eu quero do ponto central trazer para minha origem. Ó, eu cliquei com a esquerda, só que ele continua com a ferramenta. Eu tenho que apertar o ESC, tá? Mas ele moveu e ele não adicionou relação. Diferentemente, se eu tivesse trazido aqui esse círculo com a minha seta do mouse, ele já adicionaria a relação. Olha lá, ó, ficou amarelinho. Vamos imaginar que eu não quero adicionar a relação, tá? O que que eu faço? Pressiono CTRL. Saio, volto um pouquinho, ó. Só que aí às vezes você não consegue ligar aqui certinho, tá vendo? Porque quando você aperta o CTRL, ele meio que desliga esse, ó, ele tipo magnetiza ali, tá vendo? Ele trouxe na origem, ó, ele já, quando eu aproximo, ele já liga o ponto, ó, meio que de maneira magnética, tá vendo? Se eu pressiono o CTRL, eu perco esse magnetismo, tá vendo? Aí eu não consigo ter uma precisão de ancoragem de ponto. Não tem segredo nenhum. M é o meu atalho, ó lá, você adiciona a ferramenta e tem a outra opção, né, que você clica aqui, X e Y, e você adiciona valores, ó. Tanto em X como em Y. Repetir, tá vendo? Repetir. Quando você aperta repetir, vou colocar aqui 1, voltou. Se eu coloco em repetir, opa, 1, 0. Não, aqui. Vamos lá. M, vou colocar aqui um valor de 2, 2. Aí eu coloco em repetir. Olha lá, ele vai indo de 2 em 2, ó, tá vendo? Que ele tá andando a 45 graus aqui, ó. Tranquilo, né? Próximo é o copiar, né? Copiar. Ctrl Alt C, que foi o atalho que eu coloquei. Mesma coisa da ferramenta copiar, tá? Ó. Ctrl Alt C. Aqui, ó. Mesma coisa da ferramenta mover. Você tem a opção D para e Y e X e Y. Então, clico, arrasto. Aqui o legal é que eu posso adicionar mais cópias. Se por um acaso você não está conseguindo criar essas várias cópias, é porque existe uma setinha aqui, ó. Ctrl Alt C. Cliquei aqui. Você está vendo aqui o nosso pin, ele tá travado. Se eu destravar, eu vou conseguir aqui criar uma cópia só, ó. Aí ele já cancela o comando. Eu não fiz nada, ele só cancelou. Então, Ctrl Alt C,
A partir do momento que você fixa aqui, ó, você toda a próxima vez que você acionar o comando, ele já vai entrar no comando de maneira instantânea, com a opção do pino fixo aqui, entendeu? Não tem segredo nenhum, né? Vamos lá, apaguei todo mundo, vou fazer um retângulo. Agora entra em girar entidades. Aqui, ó, você clica, eu vou clicar aqui no contorno, né, nesse caso aqui, ó. E aqui ele pede o centro de rotação. Você clica na caixinha aqui, ó. E aí, por exemplo, eu quero rotacionar a partir desse ponto médio. Eu clico aqui, ó. Eu posso adicionar aqui, ó, através da caixa, tá vendo? Posso adicionar o valor 45 e dar um OK. E aí ele continuou com o comando. Por quê? Porque o pino está fixo. É só dar um ESC. Aí ele já saiu da ferramenta, tá vendo? Ó, observa aqui que eu vou criar aqui, ó. Ele tá com as relações aqui, tá vendo? Tá com a relação de vertical e com a relação de horizontal. Digitei aqui Ctrl Shift R, o meu atalho para exibir e ocultar as relações. Ó, vou deixar exibido aqui, ó. Se eu quero rotacionar esse cara aqui, ó, eu clico aqui, Alt R. É o atalho que eu coloquei para rotacionar, tá? Então eu clico no elemento, no contorno, dentro da região dos elementos. Ele pede um centro de rotação. Eu vou clicar aqui. O que que eu faço agora? Eu venho e clico em um outro ponto do elemento aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Aí eu vou arrastando aqui, ó. Eu clico e seguro, tá? Ó. Aí eu vou girando aqui, ó. Só que aí você não tem. Ele dá, ó, tá vendo? Os ângulos que a gente pré-determina lá nas opções. Ó, aqui tá, ele tá rotacionando em 45, tá vendo? Mas você não tem uma precisão de repente rotacionar, tá? Ó, quando eu aperto direito, ele já dá Enter, você sai, ó. Consegui fazer um grau menor ali. Dimensionar entidades. Então, eu vou deixar essa conta aqui como acionado. Eu vou clicar aqui, vou vir na ferramenta Dimensionar entidades. Ele já selecionou o arco. Aplicar a escala a partir de um ponto, que é nosso ponto central aqui. Eu já coloquei um valor de 2 aqui, ó. Eu posso criar cópias também, tá? Ó. Se eu desabilitar, ele vai converter aquele diâmetro de 10 para 20. E aqui em cópias, quando você habilita, você pode fazer cópias a partir da matriz, aplicando o valor da escala. Vamos lá, vamos criar um retângulo aqui, ó. O próximo, o último ali, é o alongar entidades. Então, eu vou selecionar todo mundo ali, ó. E aqui ele dá os parâmetros, né? O D para, eu vou alongar em relação a este ponto aqui, ó, base definida. E aí eu começo a esticar aqui. Quando eu cheguei no local, esse aqui não faz sentido nenhum, galera. Na boa, tá? Porque essas manipulações você já faz aqui, ó, tá vendo? Se eu quiser estender esse retângulo aqui, eu estendo ele aqui, ó. Eu praticamente não uso esse cara aí. Já abordamos todos os elementos aqui da nossa barrinha de esboço. Vamos lá, pessoal. Esse carinha aqui, ó, reparar esboço. Isso aqui, às vezes, o que acontece? Eu vou criar um perfil aqui, ó. E agora eu vou deixar aqui uma linha bem pequenininha aqui, ó, tá? Uma linha perdida aqui, ó. Pronto. Aí. Aí agora eu vou. Observe que aqui ele já mostrou pra mim, ó. Tá vendo? Ó? Se eu criar mais uma linha aqui, ó. 0,05. Tá com a cota ali, né? Mas vamos imaginar que essa linha aí tá perdida no espaço aí. Eu tô com um sketch que tem muita informação. Aí eu quero aplicar um recurso e aí eu não consigo. Aí você aperta aqui, ó.
O valor que você colocar aqui, ó, é o valor se eu ir aumentando aqui, ó lá, ó, ele encontrou 2, ó, tá vendo? Então ele encontrou aquela linha, porque a gente deixou ela com 5 centésimos, né? Então aqui tem 1/10, ó, já encontrou. Se eu descer aqui, ó, deixei com 5 centésimos, ele vai encontrar as 2 linhas, ó. Isso aqui é legal, tá? E aqui são os nossos snaps. Esses snaps, o que que são esses snaps? São os nossos pontos de magnetismo para a construção das linhas, né, dos elementos aqui na nossa área gráfica. Eu vou vir aqui, ó, direito, barra de ferramentas, snaps rápidos. Tá vendo? Vou deixar ela aqui. Aqui, quando a gente entra no Sketch, você pode exibir grade. Se você clicar com a direita, exibir grade. Essa grade aqui você pode editar nas opções do sistema. Se você vir aqui em opções, propriedades do documento, grade e snap. Snap, né? Então aqui você tem maior espaçamento, aqui no caso tá 100 milímetros, e linhas menores por 4. Então você tem as grades do sistema e tem aqui, ó, isso é tudo que tá ativado aqui, os nossos snaps. Tá tudo ativado, tá vendo? Então, só que não tá habilitado a grade, tá? Então eu vou vir aqui, ó, voltei pro, ó, aqui você migra para opções do sistema e aqui você migra para as propriedades do documento. Então, se no meu documento eu posso diminuir o espaçamento dessa grade. O que que acontece aqui? Vamos colocar aqui um valor de 10. 10. Vou dar um OK. Presta atenção, tá? Então, a cada 4 quadradinhos aqui, eu vou ter 10 milímetros. Então, cada seção de quadradinho aqui eu tenho 2,5 milímetros. Vamos conferir? L. Olha lá. 2,5. 5. Eu vou ligar o snap aqui da grade, ó. Olha lá. Aí ele começa a ligar os pontos de magnetismo. Tá vendo? Então, para mim construir uma linha de 10, eu tenho 4 casas, né? 4 quadradinhos. Vamos vir aqui em opções, propriedades do documento, grade e snap, porque nós definimos o maior espaçamento de grade por 10. Determinamos que o maior espaçamento seria 10 e as divisões seriam 4. Tem gente que gosta, tem gente. Eu raramente uso grade, tá? Mas tem essa opção aqui, tá? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na nossa barra de ferramentas. Vamos mostrar aquela dimensões e relações. Um recurso que eu uso bastante, que aí já entra uma parte mais de configuração, né? Que é bem legal, tá? Por exemplo, eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Um retângulo. Vou construir aqui um furo, um, um- um diâmetro aqui, ó. E aí, agora, tipo, eu não quero cotar isso aqui. Eu quero definir esse cara aqui. Eu quero deixar o esboço totalmente definido. Eu posso vir nessa opção aqui, ó. Definir totalmente o esboço. Quando eu clico aqui, ele vai abrir o menu de contexto. Ó, você pode expandir aqui a aba de relações e de dimensões. Aqui, quando esse carinha está habilitado, ele vai adicionar relações. E aqui, dimensões. Ele pede para a gente o quê? Para a gente selecionar um ponto de origem. No nosso caso aqui, eu vou clicar aqui, ó. E para mim, aqui ele já está selecionando o ponto de origem. Mas vamos imaginar que eu quero escolher um outro ponto. Vou criar um ponto. Como é que eu criei esse ponto? Ou eu posso vir aqui, ó, só que eu tenho meu atalho, tá vendo? Que é o Shift Single Quote lá, tá vendo? Single Quote. Então, eu criei o ponto, aí eu venho aqui, ó.
Vamos lá, definir. E aí, de repente, eu posso escolher o ponto. Aí agora ele selecionou, tá vendo? Mesmo sem o filtro. Quando você tá na linha, ele vai selecionar a linha. E esse ponto. E aqui eu tenho as opções, tá vendo? De linha base, linha base. Aqui é um método que ele vai inserir as dimensões. Cadeia. Vamos deixar aqui em linha base pra gente ver, ó. E aqui ele mostra para você, né? Ó, aonde você quer que eu coloque as dimensões? Abaixo do esboço, à esquerda? Vamos colocar acima e deixar aqui à direita. Vamos dar um calcular. Apareceu essa mensagem. Por quê? Porque eu não tenho um ponto ancorado. E o ponto da onde eu estou partindo as medidas, ele está solto. Eu vou dar um OK, tá? Dou um OK, dou um OK. Ele adicionou um monte de medidas aqui, ó. Se eu mexer nesse cara aqui, ó, vai mexer todo mundo junto. Só que eu não tô conseguindo mudar ele aqui para baixo, por quê? Porque essa linha aqui, ó, observe que essa linha aqui, ó, ela tá com uma relação, ó. Ó, ele pegou a relação de coincidente com o eixo. Eu vou apagar ela aqui. Vou apagar essa. Colinear, tá? Colinear com o eixo. Acho que ele adicionou mais uma aqui. Aí. Aí agora sim, eu posso mexer nesse ponto aqui, ó. Só que tudo ali dentro do meu retângulo está como do jeito que eu quero, tá vendo? Não mexeu, ó. Pronto, ancorei aquele ponto que a gente determinou que seria a referência da partida das dimensões. Ele já deixou nosso sketch totalmente definido. Isso aqui é legal que às vezes você converte entidades de um. Por exemplo, eu tenho uma peça lá na minha montagem que ela tem um perfil, e aí eu preciso fazer uma peça que vai ali, e aí eu vou lá na montagem, eu converto as entidades e eu trago para cá. Só que eu preciso fazer uma alteração no perfil, aí eu altero o que eu preciso alterar aqui. Beleza, né? Só que aí eu quero deixar essa peça totalmente definida aqui. Por exemplo, essa peça aqui, perfilzinho aqui, nada a ver, né? Mas vamos lá. Aí eu posso fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui os contornos. Eu já vou, por padrão aqui, o legal seria você fazer o quê? Eu vou criar uma linha de construção desse ponto. Nesse ponto aqui, ó, eu vou. Geralmente, tá? Eu posso fazer isso. Eu crio uma linha de construção e crio um ponto bem ali no ponto médio dessa linha, porque eu quero que eu defina essa peça a partir da minha linha central aqui, ó. Eu posso até criar uma outra linha aqui, tá? De referência. Vamos lá. M, eu quero mover, tá? Vou clicar nesse ponto e vou ancorar ele ali, ó. Pronto. Dou um ESC. Eu posso até vir aqui agora, ó, selecionar aquele ponto lá e apagar. Eu posso também vir aqui, ó. Eu já vou até já entrar nessa ferramenta aqui, ó, que é o exibir e excluir relações. Se você clica aqui, aqui ele vai mostrar todas as relações desse esboço. Por exemplo, aqui, ó, tá nessa opção, todas neste esboço. Mas eu posso acessar aqui outras coisas, tá vendo? Sobredefinida, externa, definida no contexto, quebrada, bloqueada. Então, e até se eu selecionar aqui, por exemplo, duas entidades, eu posso só filtrar as relações das entidades que eu selecionei. Nesse caso aqui, eu vou deixar aqui todas nesse esboço. Vou clicar aqui, ó, excluir todos. Dou um OK. Esse esboço aqui não tem relação nenhuma mais, nem as de construção, tá vendo? Vou clicar na linha, se eu quiser inclinar essa linha aqui, ó, eu inclino. Então vamos lá, agora vamos usar esse carinha aqui, ó. Definir totalmente o esboço. Vou pegar aqui, ó. Ele já selecionou o ponto de origem, eu só vou dar um calcular. Ele já definiu, né? Aqui ele adicionou relações e adicionou dimensões. Eu posso mudar o método de cotas. Aqui está como linha base. Por exemplo, eu posso selecionar aqui cadeia. E aqui cadeia. Vamos dar um calcular. Ó, mudou, tá vendo?
Então aqui eu tenho uma cota daqui para cá, outra daqui para cá, outra daqui para cá, e aqui eu posso deixar como ordenado. Então calcular, pronto, já está totalmente definido. Tá tudo quebrado aqui, tá, gente? É porque eu criei um esboço aqui totalmente aleatório, tá? Então ok. Eu já tenho aqui um sketch totalmente definido, tá vendo? Então, e aí, se eu tenho uma peça em uma montagem que já tem esse perfil aqui, e de repente eu preciso fazer uma alteração, isso aqui é bem útil. E aí, pô, mas eu não quero deixar essas cotas. Você pode manipular as cotas, você pode apagar aqui, ó. É que só tem um problema, que às vezes, quando você tem comprimentos iguais, ele adiciona a relação de igual aqui. Vamos mostrar aqui, ó, Ctrl Shift R para exibir as relações. Neste caso aqui, eu não tenho praticamente nenhuma relação de igualdade, tá? Mas às vezes, por exemplo, eu tenho uma linha aqui de 10, outra de 10, e aqui eu tenho outra de 10. Só que vamos imaginar que esse esboço aqui foi um esboço convertido, e eu tenho essas linhas aqui com os tamanhos iguais, só que porém aqui eu não tenho a relação. Então, às vezes, quando eu utilizo aqui o definir totalmente esboço, ele já vai adicionar essa relação de igualdade. E às vezes, para manipular, você vai ter que quebrar alguma relação de igualdade. E aqui, por exemplo, eu posso cotar aqui da minha maneira, né? Eu posso puxar aqui, ó, como a nossa linha média, eu quero definir um comprimento total, tá vendo? Ele já definiu esse cara com esse cara, eu quero daqui para cá. Ou melhor, aqui deixou como acionado. Daqui para cá, aqui sim. Tá? Do centro para cá. Então você pode, ó, quero tamanho total. Você pode ir trabalhando com as possibilidades que o software te proporciona, entendeu? Então, eu uso bastante isso aqui. Isso aqui agiliza um lado. Ctrl Shift E, vou ocultar. Bom, é isso. Ficou longo aqui, né? A nossa aula, mas eu acho que deu para a gente abordar todos os elementos do sketch. Faltou converter entidades. Converter entidades é bem legal, eu uso bastante também. Assim, você tem. Eu vou sair desse sketch aqui e vou deixar ele aqui, tá? Para um caso, né? Às vezes eu tô com um sketch lá que é só uma referência para mim. E aí eu quero usar uma referência que já existe naquele sketch que seria o meu plano de fundo lá, né? Seria um sketch só de referência, não vai fazer parte da minha peça. Então eu venho aqui, ó, vou adicionar um esboço. Vamos imaginar que eu quero converter essas duas entidades aqui. Eu venho aqui, ó, converter entidades. E aí eu quero criar um perfil a partir dessas duas entidades convertidas. Posso sair do esboço? Então, eu não. Ali eu só converti duas, né? Mas às vezes eu posso converter quantas entidades eu quiser, entendeu? Também uso bastante. Bom, pessoal, é isso aí. Na próxima aula a gente já vai começar agora. A gente já aprendeu o nosso sketch, né? A gente já conseguiu editar aqui, manipular os nossos sketches. Trabalhamos com as ferramentas de edição, já manipulamos relações. A próxima aula a gente já pode começar a fazer o nosso primeiro exercício aqui. A gente vai modelar uma pecinha aqui. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.